Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, único mediador, da qual a igreja não está edificada sobre os antigos heróis da fé, mesmo porque os mortos já não sabem de mais nada e nada produzem a não ser aquele que vive e reina, aquele que governa e nos concede autoridade para anunciar em seu nome. Pedro ali edificou sobre ele, mas Pedro encerrou a sua carreira, assim como Paulo, assim como Maria, assim como José. Os mortos não produzem, não sabem de mais nada, a não ser o testemunho deles que falam até hoje na fé, naquele que eles tiveram, e nós devemos depositar a fé naquele que vive e reina, Jesus Cristo. Nenhum daqueles antigos heróis da fé podem produzir mais nada, a não ser nós que perseveramos segundo a fé opera em nós, e isso nos é imputado como justiça. Jesus, a forma dele trabalhar, ele pega aqueles que estão vivendo injustamente, os aparta de toda injustiça, os prepara e os capacita para anunciar as boas novas, da qual aquele que nós sabemos que aqueles que rejeitam isso estão rumo à condenação, mas se não querem conhecer da verdade, também não têm autorização para influenciar a muitos para ser incrédulo assim como ele é. Dizem em intolerância religiosa, na verdade é justamente sobre estes que levanta a ira do Cordeiro, porque ensinam heresias, não ensinam aquilo que condiz com a sã teologia de Cristo. São enganadores, ludibriadores, buscam as facilidades da segunda igreja para interesses próprios, para como a igreja não paga impostos, usam como casa de comércio para lavagem de dinheiro, uma organização criminosa, favorecimentos de governos com alianças partidárias em troca de voto. Isso tudo traz ira do Cordeiro sobre a vida daqueles que perseveram no lamaçal. Eles se envolvem em tudo quanto é imundícia e corrupção e usam o nome de Jesus em vão. E isso a ira do Cordeiro, da qual aqueles que anunciam a verdade, a ira não é nossa, não é humana. Nós anunciamos justamente para que venham se arrepender, porque estes que assim procedem não têm zelo nem para a sua própria família, porque estão preocupados naquilo que é levado entre homens, que é servir a Mamon, e está colocando além da sua alma em risco, da qual está rumo à condenação ao inferno, e ainda quer desencaminhar a muitos. E estes são o joio, do qual Jesus diz que os lança no fogo, que está contra aqueles que estão anunciando falsidade e utilizando o seu nome. Não estão autorizados a anunciar, estão rejeitados, segundo as suas próprias imundícias, que recai sobre as suas cabeças. Aqueles que são idólatras, que estão há muito tempo, na verdade são os anticristo, aqueles que se organizaram entre si, dividiram em vários ministérios, da qual criam um muro de separações, brigas e contendas entre eles mesmos. Não estão em unidade, porque aquele que está em Cristo, ele está unido numa só fé, num só propósito, num só coração. E assim Jesus Cristo, devido ao tempo da imparcialidade, permitiu com que governasse, mesmo segundo sinais ilusórios produzidos pelo próprio Satanás, que se disfarça de anjo de luz.
declaram estar falando em nome de Jesus, mas na verdade estão reprovados diante de Jesus. E Jesus é aquele que transformou a lei de Moisés, que era punição olho por olho, dente por dente. Ele é aquele que traz galardão, ele galardou. E assim ele está a proceder em mais um dia com aqueles que procuram desencaminhar e desorientar o povo por um alimento espiritual que não condiz com aquele que tudo opera e executa. E ele se opõe aos arrogantes. Mas aqueles que perseveram anunciando o Evangelho, a verdade, da qual a sabedoria, da qual nós adquirimos, que primeiramente é para salvar a nossa própria alma e para que os dias sejam fartos aqui enquanto o Senhor permitir, e da qual Ele nos outorgou do seu poder, da sua autoridade, para aborrecer toda vã e falsa religiosidade, todo debate teológico, onda que vai e vem e nada acrescenta, né? Tudo ilusões das suas mentes, e o Senhor é aquele que os amarra em feixes e está jogando para o seu lugar destinado segundo o seu próprio galardão. Mas aqueles que perseveram na retidão e segundo o Evangelho, a verdade, que é para a salvação de almas, da qual o Senhor sonda o intento da mente e do coração, são aqueles que seguem segundo o propósito do qual Ele os conhece e os galardoa também segundo os seus próprios interesses, que não são próprios, pois a ambição daquele que nos mantém como que justos, porque Ele é o justo, o tzadik, é para... a ambição do justo é em prol de muitos, primeiramente para a salvação de almas e também para compartilhar todo o suprimento, da qual a palavra diz que a igreja vivia unânime num só propósito, aonde ela era unânime. Tudo aquilo que havia na mesa de um, havia na mesa de outro. Esta é a finalidade da igreja, suprir todas as necessidades uns aos outros, seja no âmbito do alimento físico, assim como espiritual. E em mais um dia nós perseveramos anunciando a verdade para que os pecadores venham se arrepender e para que aqueles que influenciam a mentira, aqueles que propagam algo que não condiz com a verdade, sejam silenciados e emudecidos, porque não tem zelo pela sua própria alma, nem tampouco pela sua família, e ainda desencaminha a muitos. Porque só há um mediador, que é Cristo Jesus. Todo aquele que ensina idolatria, todos os incrédulos, mentirosos, há um lugar destinado para a qual estão sendo galardoados segundo as suas próprias más ações, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.